Sejam bem-vindos aqui ao canal Eletricidade Online e nesse vídeo a gente vai falar sobre o bifásico e trifásico. Afinal de contas, para que 3 fases e como é que funciona? Por que não utilizar 2? Se essa também é a sua dúvida, a gente vai tirar aqui nesse vídeo. E antes de tudo, eu já vou te pedindo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí com o seu colega, com o seu amigo, que você tem certeza que esse conteúdo pode ajudar. Vamos começar colocando alguns pontos. Fase e fase, positivo, positivo, errado. Esqueçam isso, não tem nada a ver. Positivo e negativo é de corrente contínua. Quando você tem lá uma bateria, quando você tem uma pilha, você tem o polo positivo e negativo. Corrente alternada, não. Na corrente alternada nós temos os nossos elétrons indo e voltando, ou seja, trocando o sentido o tempo todo. Quando eu ligo 2 fases, então eu somo, eu tenho mais potência, afinal de contas eu tenho 2 fases ali alimentando, ok? Não! Outro mito aí que muita gente se engana, não é assim que funcionam. As fases não se somam ali, ou seja, eu vou ter mais potência colocando 2 fases do que utilizar uma fase e um neutro, ok? Muita gente imagina que se eu tenho uma fase e um neutro, eu troco esse meu neutro por uma fase, eu vou somar ali a potência. Não é assim que funciona. Tudo que a gente liga na tomada para funcionar, se é uma lâmpada, você quer que ela acenda, se é uma resistência, você quer que ela aqueça, e para que isso ocorra, precisa que ocorra a transformação da energia elétrica no que você quer ser transformado. Se no caso da resistência, energia térmica, ou no caso da lâmpada, energia luminosa, e isso só ocorre com a movimentação dos elétrons. E para que isso ocorra, nós precisamos fechar um circuito. Quando nós temos 2 fases, nós temos os elétrons percorrendo o circuito inteiro, trocando ali o seu sentido de rotação a todo instante. Então, se nós temos, por exemplo, em uma fase 10 amperes, na outra fase nós também teremos 10 amperes. Isso não é uma somatória, não é 10 amperes mais 10 amperes. Se nesse momento eu tenho 10 amperes, ou seja, eu tenho uma quantidade X de elétrons passando nesse momento aqui no meu circuito, aqui embaixo eu também tenho a mesma quantidade de elétrons. São esses elétrons que vão percorrer o circuito inteiro e assim fechando o nosso circuito e fazendo com que a nossa lâmpada ou a nossa resistência funcione. Agora, por que o trifásico, né? Se o nosso circuito já funciona com o bifásico, por que utilizar então 3 fases? E o que ocorre nessas 3 fases? O primeiro motivo de utilizar o trifásico é a eficiência. Como assim eficiência? Num circuito, por exemplo, bifásico, a gente tem intervalos de picos entre essas ondas senoidais, ou seja, você tem intervalos ali no quais os elétrons estarão com uma menor movimentação, ou seja, estarão desacelerando ali no circuito, ok? Então haverá picos ali em que haverá uma queda de potência. Claro que medindo 60 Hz por segundo, uma velocidade muito rápida, não conseguiremos medir isso com um simples multímetro. Afinal de contas, o multímetro ele faz ali uma medição tirando uma média, né, entre os picos ali que você teve da tensão ou da corrente, por isso que aparece um número ali real, mas no osciloscópio você conseguiria ver essas subidas e descidas, ok? Nos equipamentos que utilizamos em casa, como liquidificador, máquina de lavar, esses eletrodomésticos em comum, nem é percebido essa pequena queda ali de potência, funciona tranquilamente. Já, por exemplo, nos eletrônicos, nos quais você precisa ter uma precisão exata, ou seja, você não pode ter momentos em que a energia ali simplesmente cai, é transformada a energia bifásica ou a monofásica em corrente contínua através de uma ponte retificadora. A corrente contínua, ela é sim mais eficiente do que a corrente alternada, ok? Que absurdo é esse? Quer dizer então que o Tesla, a grande invenção dele que venceu a invenção do Thomas Edison, na verdade então não era melhor? A corrente contínua, ela é sim a mais eficiente. A questão é que a corrente alternada você consegue utilizar com uma maior facilidade, consegue gerar com uma maior facilidade, consegue transmitir com uma maior facilidade e também eficiência. Mas no uso final, a corrente contínua sim, ela é mais eficiente. Como exemplo dos motores de corrente contínua utilizados nas indústrias, onde você precisa ter uma precisão e uma velocidade constante, ok? Sabendo disso agora, desse intervalo entre as ondas senoidais que pode causar ali uma perca de eficiência, utiliza-se a terceira fase, por isso no circuito trifásico, ou seja, o intervalo ali entre os picos das fases será menor.
esse é o primeiro motivo para a utilização de um circuito trifásico, eficiência. O segundo motivo é redução. Redução do quê? Quando nós temos um circuito bifásico, vou pegar um exemplo aqui de uma resistência. Nós temos aqui uma potência dissipada por uma resistência ligada através de duas fases. Quando ali nós temos uma potência muito grande aplicada, esses cabos também precisarão ter um dimensionamento maior. Para conseguir fazer com que esses cabos eu diminua o dimensionamento dele, é simples. Eu vou dividir essa potência total em três fases. Lembrando que eu não vou pegar e dividir por 3. Isso daí tem um cálculo que você faz, lembrando que você está trabalhando ali com vetores, ok? É um cálculo diferente. Quer entender melhor isso daí de aplicação, pegando esse trifásico, colocando essa resistência ali, eu vou deixar um outro card aqui no vídeo, no qual eu fiz um vídeo aqui específico explicando como é que é feita essa divisão aí de estrela, triângulo, porquê do trifásico, como é que você faz essa divisão aí das potências, ok? Clica no card aqui que você vai entender facinho. Então, eu pegando essa potência total, ou seja, aqui no caso eu vou ter 3 resistências aplicadas no circuito trifásico, dissipando a mesma potência daquela outra resistência aplicada no circuito bifásico, porém os meus cabos estarão com um dimensionamento menor, ok? Então é simples entender o porquê do trifásico e o porquê do bifásico. Por que as indústrias utilizam o trifásico? Eficiência e redução. Redução do dimensionamento ali dos nossos cabos. Ah, mas tem coisas a mais? Ele tem um monte de fatores a mais que, se você for se aprofundar e estudar mais, você vai entender que nem sempre o trifásico realmente vai ser tão redução assim. Mas aqui no conceito geral, para você entender de forma fácil e prática o porquê do bifásico, do trifásico, é isso, ok? Quer entender mais? Clica nos cards ali, vou deixar o link aqui na descrição dos vídeos, desses vídeos que eu comentei aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e curte e comenta, que aí eu vou gerar aí um próximo vídeo explicando sobre o nêutron, né? Afinal de contas, esse nêutron, o que ele é, né? Tem tensão, não tem corrente? Eu vou colocar aqui um vídeo bem legal aqui explicando exatamente o que acontece com ele, ok? E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo.